gente pode continuar sendo monogâmico, mas às vezes demora mais para essas fases virem e entra nesse rolo aqui, né? Nesse rolo não no mau sentido, né? Mas nessa seara, nessa fase de ficantes, em que o que o pessoal está fazendo? Né? O que está virando cada vez mais comum? Inclusive quando a gente pega a geração Z para baixo, pessoal, vamos colocar ali 20 anos para baixo, né? É, algumas pesquisas nos Estados Unidos estão mostrando que mais ou menos 60% dos adolescentes, jovens adultos e tudo mais, é, topariam ou já se envolverem em um relacionamento não monogâmico. Cara, 60% é muito. Vocês percebem como que isso está virando assim uma opção real para as pessoas? E mesmo quem quer ser monogâmico começa a ter uma fase com ficantes múltiplos, porque antes a gente já tinha monogamia até na questão do ficante, né? A monogamia romântica começava no ficante. Hoje em dia, mesmo que você seja monogâmico romântico após o período de namoro e de exclusividade, e de novo, ninguém mais sabe quando é esse momento, né? É de caso para caso, né? Você começa a ter uma não monogamia com ficantes. E aí o que, que acontece? Você não tem mais a hierarquia vertical, você tem a hierarquia horizontal. E, de novo, 99% das pessoas são seres humanos que têm um instinto que é muito humano, que é a gente quer classificar as coisas. Se na monogamia romântica a gente classificava daquela maneira vertical, aqui a gente só está classificando de maneira horizontal. Na não monogamia, nessa fase de ficantes antes de um namoro exclusivo, a gente só está fazendo o que o ser humano faz de melhor, que é classificar, que é rotular, que é colocar em caixinhas. É uma das atitudes mais instintivas de compreensão do mundo ao nosso redor. É uma atitude de sobrevivência, um instinto de sobrevivência, ok? Então tentar rotular, não estou falando que isso sempre vai ser positivo. De novo, olha o que a gente falou lá no começo, nem tudo que é biologicamente selecionado é necessariamente saudável e faz a gente se dar bem na vida e etc. Mas reconhecer padrões, né? A boa e velha pareidolia, que é aquela coisa de ver rosto onde não tem rosto, são instintos dos seres humanos que foram selecionados por motivos de sobrevivência, sobrevivência aqui no caso social, né? Da pareidolia. Então a gente tem esses instintos, não quer dizer que a gente precise seguir esses instintos o tempo todo. Mas faz parte dos nossos instintos tentar dar um pouquinho de ordem para o caos. E mesmo que a gente esteja tentando, muitas vezes, tentando não, mas tendo esse movimento social de diminuir a monogamia romântica, talvez diminuir mais o romantismo do que necessariamente a monogamia, né? A gente precisa, ou seja, melhor, a gente precisa não, mas a gente tem o instinto de colocar algo no lugar. E daí tem essa hierarquia mais horizontal. Para quem é não monogâmico, a gente vai ter muita divisão diferente de hierarquia. E sim, tem os outliers, tem aqueles pontos fora da curva que sempre vão ser bem diferentes, mas eles não representam a maior parte das pessoas. Tem sempre a exceção da regra, ok? Aquelas pessoas que vão falar assim, não, até dentro da não monogamia tem um termo que se chama anarquia de relacionamentos, que é assim, cada relacionamento é um relacionamento, não tem nenhum tipo de hierarquia. Cara, nem de longe é todo mundo dentro da não monogamia que segue essa cartilha, né? Eu diria que a minoria, ok? A minoria das pessoas consegue realmente vivenciar essa atitude de, ok, cada relação é uma relação, não tem hierarquização, não tem rotulação, é a minoria. E não é melhor, essas pessoas não transcenderam a humanidade, não caiam nesses discursos, ok? É só um jeito diferente de ver as coisas. E, de fato, é uma atitude que muitas das pessoas já estão predispostas a pensar, mesmo que elas demorem um pouco para chegar lá, mesmo que elas não comecem a vida delas assim. Muitas vezes é uma característica já nata daquele ser humano. Ok? Então não fique pensando, esse é o próximo passo de evolução necessariamente, porque não é, pode não ser para você. Ok? Pode ser que a não monogamia não seja para você, pode ser que a monogamia não seja para você, que a monogamia seja para você, mas o romantismo não seja para você, né? Então, hoje em dia, resumindo esse bate-papo todo, relacionamento amoroso moderno é basicamente um período muito grande de transição,
onde a gente sai da monogamia romântica como uma regra absoluta da nossa cultura, que tem várias dessas coisas como esse falso ou paradoxal deixa rolar e vamos ver no que dá, ou até mesmo a ideia de um único relacionamento precisando suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, que são coisas que são idealizadas e que é óbvio que uma hora ia parar de dar certo socialmente, né? E a gente está começando a viver um período de muito mais opção. Só que por ter mais opção, tem duas coisas que são necessárias. Uma é a gente se conhecer e entender o que a gente prefere, e a segunda é entender as opções. E muitas vezes, para entender as opções, fica mais fácil se a gente classifica e rotula.